E o digital veio isso, essa necessidade de expandir, essa necessidade de ver o mundo e ver que tu pode trabalhar de outras formas, sabe? E de gerar impacto, Vitor. Eu tinha, na época, né, uma crença limitante que era, cara, eu preciso estar aqui como executivo para criar esse impacto. Levar essa paixão na garrafa e contar a nossa história. E mostrando, cara, que o Brasil elabora vinhos de altíssima qualidade. Os dígitos, super importantes para o negócio, a gente sempre busca, mas é muito mais que isso. É um propósito que carrega as pessoas que estão por trás, porque o vinho tem um ecossistema, cara. Na Serra Gaúcha são 14 mil famílias que vivem disso, cara. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Dani e o Diego Bertolini. Eles são fundadores do grupo Venda Mais Vinho. E aí, conta pra galera do VDcast o que é o grupo Venda Mais Vinho. O grupo Venda Mais Vinho é um sistema de soluções para empreendedores do vinho. Na verdade, a gente tem um ecossistema de soluções, né? Uau. Que vai de treinamentos, mentorias e Muitas mais, coisas a mais. Me conta aí. A gente facilita a vida do empreendedor. Isso do vinho. aí, então acho que tudo começa por um propósito, né, Vitor? Acho que uma coisa que a gente sempre ouve muito de vocês, né, e participando da mentoria é a gente trabalhar com o que ama, né? E eu, né, literalmente nasci num pé de uva, literalmente. Somos do Rio Grande do Sul, né? Sou de Bento Gonçalves. Há 2 anos estamos aqui em São Paulo. Então, Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho e começou tudo lá, né? Enfim. E começou com trauma, né? Mas depois, hoje, né? Essa dor me levou a me conectar com o mercado, né? E hoje, graças a Deus, né? Eu e a Dani, né? Com o Grupo Venda Mais Vinho, a gente já impactou mais de 4 mil negócios de vinho, né? Empreendedores, na maior parte pequenos e médios, sejam e-commerces, lojas de vinho, né, levando uma solução, né, que não é apenas um treinamento que leva dinamismo para acelerar as vendas e aumentar a rentabilidade do negócio de vinho, mas principalmente, né, leva a viver também com um propósito, né, porque o vinho, as pessoas, né, tem uma questão muito afetiva, muito grande, né? Quem trabalha com vinho, trabalha com uma bebida que ela cria uma atmosfera muito bacana. Então, nós se conectamos não com a bebida, mas sim com pessoas, né? Uau. E isso realmente, né, transforma o nosso propósito, né, que é aumentar o consumo per capita no Brasil, porque literalmente é ridículo. Né? A gente tem um consumo per capita de 2 litros aqui no Brasil. Se a gente comparar, a Argentina são 26. E França? França, 52. É surreal, né? Portugal, 67. Portugal, 67. Assustador, né? Então, a gente vê uma grande oportunidade e a gente tem esse propósito muito claro, né? De, através de pequenos e médios empreendedores, a gente transbordar o vinho, que é uma bebida que é agregadora, né? O vinho ele não tem essa questão de ser uma bebida alcoólica. Ele é uma bebida que tem uma questão de saudabilidade. O vinho, as pessoas se sentam numa mesa. Ela é uma bebida acolhedora, até porque na Europa e em vários países ela faz parte da dieta. Sim. Né? Então, o vinho ele conecta. Agora no Dia dos Namorados ele vira presente. Né? Ele cria uma atmosfera de união. Então isso faz com que a gente leve tudo isso para esses empreendedores para se desenvolver nos seus negócios. Que legal. E na sua história veio com o seu nascimento ali. Você falou que nasceu no pé de uva. Mas e você? Como é que foi a sua história com vinho? Diego Bertolini. Ah, é? Então chegou bem depois de quando nasceu. Muito depois, não. Eu me conectei com o vinho com o Diego, né? Foi eu não bebia dele? nada. Não consumia nada de álcool, assim. E aí com ele a gente começou a... Mas a conexão do Diego com o vinho, ela é extremamente profunda. A minha foi uma conexão familiar mesmo, assim, né? Tava ali, né? Tava ali, assim. Vai gostando, vai curtindo. Hoje o nosso projeto, o que mais me chama atenção, assim, o que eu sinto mais carinho, é que eu vejo, assim, que é uma segunda oportunidade, sabe? Porque Como assim? os nossos clientes, assim, os nossos alunos, a grande maioria tem acima de 35, 40 anos. Uhum. E assim, até então trabalharam, né, para sustentar a família, né, para fazer carreira e tudo mais. E
tantos trabalhavam pelo dinheiro. Uhum. E hoje eles encontraram um novo propósito na vida deles, assim. É um novo sentimento, é aquela coisa assim, sem vinho nunca mais, porque trouxe esse amor que eles construíram pelo negócio e por se redescobrirem como empreendedores, né? Porque, assim, são pessoas que já estão com a família feita, né? Muitos já estavam super bem na sua vida profissional e tudo mais, mas não tinham aquela alegria, sabe? Se eu tô entendendo tinham bem, elas fizeram uma transição de carreira. Transição de então, carreira. o negócio de vinho é tipo o segundo negócio, veio depois da carreira. Então, é o cara A que era grande advogado, maioria. depois entrou no negócio de vinho, é o grande cara que era maioria. médico. Eu não sabia que era assim, não. Sim, médico, advogado, assim. Eu achava que era Nossa, mais comum um caso. Garçom. Não, o Diego não é tão Uau. comum assim. O Diego Pra é da mim isso é vida novo. toda. Mas, assim, os nossos empreendedores, assim, eu vejo eles, o brilho que eles falam, o carinho que eles falam, sabe? O porquê que eles estão ali, que o vinho trouxe alegria, trouxe propósito, trouxe satisfação, muitas significado. vezes, né? Pra essa segunda fase da vida, né? Eu gosto a muito segunda dessa visão fase da do vida, segundo ato, né? Ele já completou alguma coisa, já chegou onde tinha que chegar e agora ele tá se redescobrindo. Então eu não sabia que era esse cara. É né? muito profundo, é muito profundo. E- Tanto é que a gente pega depoimentos, né? Vai buscar depoimentos, a gente quer falar do negócio, coisa assim. Não, mas o que pega é a paixão deles, é a conexão que eles têm com o negócio, Uhum. sabe? De se redescobrirem mesmo, sabe? E eu sempre falo, Vitor, porque o vinho é uma bebida muito apaixonante, né? Enfim, desde o consumidor que quando começa a interagir com o vinho, né, tem várias nuances, né? Que é a variedade, tempo de barrica, a história da vinícola, né? Enfim, a embalagem. E falando em história da vinícola, acho que rola de falar dela, né? Boa, depois a gente vamos dar um looping Tá, aí. deixa esse loop aberto aí. Mas o que é bacana, Vitor, é a gente levar, e foi um dos propósitos nossos, né, de esse romantismo que o vinho tem, a gente levar à racionalidade. Né, porque é um negócio e existem muitas oportunidades. Como eu falei, cara, o nosso consumo é de 2 litros. Para ter uma noção, o consumo de cerveja no Brasil é 65 litros. O de vinho é 2. E só pra explicar pra galera, isso é per capita, né? É, por habitante ano. Isso é conta maiores de 18 ou conta Maiores seres de 18. humanos Maior de vivos? 18. Maior de 18. Maior de 18. Mais É. é assustador, né? E, cara, é algo que existe muita oportunidade. Então, a gente levar essa questão de oportunidade versus paixão, né, como nós hoje, né, nós somos mentores, né, nós temos uma empresa que a gente leva mentoria, cursos, soluções dentro do nosso ecossistema, mas mirando numa oportunidade, né, uma oportunidade que é a expansão do mercado de vinhos no Brasil, né, como o Rogério Salumi da Wine.com, cara, ele foi o primeiro cara a desenvolver e-commerce no Brasil, né, enfim, e desenvolver o maior clube de vinhos do mundo. Então, sempre com o objetivo de a gente aumentar a nossa base de consumo. E esse sempre foi o meu propósito, Vitor, porque eu comecei a trabalhar e lá na Serra Gaúcha de Bento Gonçalves, né? Cara, o nosso tangue uva era vinho, água e açúcar. Uhum. Né? Então, a gente nasceu com o vinho muito enraizado e eu comecei desde cedo, né? Sempre fui um cara meio rebelde, skatista, etc e tal, na cidade do interior. Mas posteriormente, cara, meu pai, quando eu repeti, meu pai falou, beleza, acabou, vai trabalhar. E eu comecei a trabalhar com meu tio e o vinho me deu propósito. Tá? Eu comecei a trabalhar cedinho. Porque meu tio, ele foi um dos primeiros funcionários da Moët Chandon no Brasil. Uau. Cara, a Moët Chandon veio na década de 75 e eu comecei a trabalhar com ele. Ele também tinha se aposentado, montando uma vinícola. E aí, eu tive uma história muito bacana porque eu primeiro me apaixonei. Eu disse, é isso que eu quero. E, cara, vamos lá, não larguei isso, mas, cara, me achei profissionalmente. Eu falei, é com isso que eu quero viver. E comecei a trabalhar. E aí houve, né, a minha família acabou sendo sócia da vinícola na época. E o vinho tem muito da gente falar só do produto, mas não entender o consumidor e o mercado. E a gente, na época, focou no melhor produto, no melhor vinho, isso estou falando de início de 2000, e a gente quebrou. Por quê? Né, a gente fez um contrato com uma importadora, né, uma das maiores importadoras do Brasil, primeiro vinho brasileiro a entrar na importadora que vende Catena Zapata, Luiz Pato, etc e tal, que é a Mistral. E a gente fez aquele negócio, e quebramos a vinícola, cara. E eu falei, cara, eu preciso... Porque foi um mau negócio? Foi desconhecimento? O que aconteceu? Porque na época, o vinho brasileiro... Isso foi em que época? Isso, tô falando 2001. Tá? E só que, porque o vinho, né, quando a gente fala do produtor, ele foca muito no produto, né, é no vinhedo, é focar na garrafa, na passagem por barrica, e quando a gente vai para o mercado, é outra coisa. É que nem no infoprodutor, né, é o cara que ama o produto,
mas não desenvolve as técnicas de mercado, não faz conexão. Não adianta. Não adianta. E aí o que a gente fez? A gente fez na época, né, a realidade do vinho brasileiro era outra na época, e o mercado também era outro. E eu falei, cara, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso saber vender. Né? E aí eu comecei a trabalhar como estagiário da hoje a maior vinícola brasileira, que é a Cooperativa Vinícola Aurora. Comecei como estagiário, cresci... A Aurora que faz o suco? Isso, suco, isso aí. Topíssimo. Né? A Aurora, trabalhei lá, tem... 50% do negócio da Aurora é suco. E eu comecei lá, comecei a trabalhar no mercado, né? Comecei de estagiário, fui para gerente nacional de um trade dentro da Aurora, porque eu disse, cara, eu preciso entender o mercado. Eu preciso saber vender para conectar isso. E posteriormente, né? A gente... eu acabei indo para o Instituto Brasileiro do Vinho, etc. E aí, né, num segundo nível de transição de carreira, meu amor me posicionou literalmente no digital, porque eu já era diretor de Bravin, né, e a gente está construindo com muito amor esse ecossistema, essa solução, por uma dor que eu senti lá atrás, né, e a gente vê hoje que o empreendedor do vinho às vezes foca no produto, mas não foca no mercado, e a gente vai falar, a gente não quer falar sobre vinho, a gente não quer educar o consumidor, né, a gente quer ajudar ele a primeiro se realizar profissionalmente, tá? E ter uma boa rentabilidade e expandir a cultura do vinho no Brasil, que tem muita oportunidade. Né? Então, a comunidade, né, o Grupo Venda Mais Vinho, ele nasce com esse propósito, né, de tocar o coração das pessoas, né, com técnicas de venda, com desenvolvimento, né, através de uma bebida que tem um oceano azul de oportunidades no Brasil. Incrível. E como é que foi esse movimento de trazer ele para o online? Como é que você viu essa oportunidade? Como é que foi isso? Então, o Diego nasceu, cresceu e viveu a vida toda em Bento Gonçalves, a terra do vinho. E não tinha jeito nenhum de tirar esse homem de lá. E eu tinha vontade de explorar o mundo, conhecer, viver em outros lugares, assim, eu não me identificava tanto, né? Eu fui morar na cidade pelo amor, né, por ele, mas eu queria sair, eu queria ir para outro lugar. Você é de onde? Eu sou, na verdade, já sou meio cigana, né? Mas eu conheci ele, eu morava em Caxias do Sul. Morei muitos anos em Caxias do Sul, que é perto, mas é uma cidade bem maior. Sim. Mas então, eu lá queria... você ficava meio presa? Me sentia presa, assim. Entendi. E numa cidade que o Diego nasceu, cresceu, era o cara do vinho, todo mundo conhecia ele, assim. Eu queria... Faltava aquela tua identidade, sabe? Aquele teu espaço, assim. E aí... Conheci primeiro o Érico, né? E depois o Vitor falando de liberdade geográfica. Eu disse, cara, eu preciso de liberdade geográfica. Eu preciso fazer esse homem conhecer que ele pode trabalhar com vinho, que ele pode expandir o consumo do vinho e não precisa estar em Bento Gonçalves. E eu acho que não só em relação a não estar na cidade, mas principalmente... Se abrir, né? Se abrir, porque eu sempre fui executivo, Vitor. Eu fui executivo de uma grande vinícola, eu fui executivo do Instituto Brasileiro do Vinho. Cara, a nossa filha fez 1 ano, Vitor. Eu viajei 9 meses, cara. Eu fazia Ásia. Ásia, Europa e América Latina e Estados Unidos, cara. Né? Então, eu ficava... 9 meses ele ficou fora. 1 ano da nossa filha. E aí isso me impactou muito, né? Porque terminou aquele ano... E o primeiro ano é importante, porque... E tu tá vivendo isso agora, meu Deus, né, do céu. A Isabelinha tá com 4 meses. Uma vez eu fui, fiquei 1 semana fora, era outra Isabela ali. Meu Deus do céu. Nessa época eu conheci ela por FaceTime. A gente, quando ela completou 1 ano, a gente foi pra Austrália, a gente ficou 2 meses na Austrália. E aí, então, que o Diego realmente conheceu a filha, né? Porque conseguiu ficar 2 meses seguido com ela, enfim, né? E eles mudam muito, né? Ele perdeu muita coisa. Então, assim, eu queria uma coisa, assim, que a gente pudesse viver mais nós, assim. Por isso que eu disse, assim, a história do vinho é minha família, né? Então, assim, a gente se conectar, a gente tá junto pra que possa viver essa história. E depois fui me apaixonando também. E o digital veio isso, essa necessidade de expandir, sabe? Essa necessidade de ver o mundo e ver que tu pode trabalhar de outras formas, sabe? E de gerar impacto, Vitor, porque, eu trabalhava no Instituto Brasileiro do Vinho com um propósito, cara. Imagina, eu trabalhava no mercado internacional, mercado nacional, e o nosso posicionamento na época, cara, como um instituto, cara, como se fosse a organização do vinho no Brasil, né? Era ampliar o consumo e desenvolver a cadeia, né? O enoturismo, desenvolver a cadeia de promoção. E aí eu tinha na época, né, uma crença limitante que era, cara, eu preciso estar aqui como executivo para criar esse impacto,
né? Enfim, Porque então... no mundo do vinho ele era muito conhecido, mas no mundo do vinho ele era muito conhecido. Então ele tinha que ser, para causar esse impacto, ele tinha que ser conhecido por todo mundo, né? E aí, cara, a gente foi num evento presencial do Érico e eu tava fazendo uma transição, eu tava saindo de executivo, né? Eu tinha recém voltado numa viagem da Itália, saí de executivo para consultor. E aí eu vou na consultoria e, cara, né, e aquela preocupação, e agora estabilidade, não estabilidade. E quando eu vou pra consultoria, cara, eu cresci muito porque quando tu é executivo, tu faz a parte suja, que é tu faz a parte burocrática, e também a parte que tu gosta. Como consultor, cara, eu só fazia a parte que eu gostava. Maravilhoso, né? Já é um salto, né? Era um super salto, né? E aí, quando, né, lá, início de 2000, que veio, imagina, eu tava bombando, Vitor. 2020, eu tava bombando na consultoria, cara. Tava bombando, feliz, e, cara, é agora, é isso mesmo, não sei o quê. Vem a pandemia. E eu tava com as regras do jogo. 5 clientes e falam, 3 me ligam, cara, a gente tem que rever o contrato. Eu disse... Caralho, velho, eu preciso... Com família, com filha, né? Já tinha mudando isso aí, cara, já me reconectando com minha filha, porque como executivo, cara, eu tinha uma agenda insana, cara. Eu ficava 9 meses do ano viajando. Quando tava, saía das 7 da manhã e voltava às 11 da noite, assim, era pesado, insano. Né? Era tinha insano. uma recompensa financeira interessante, mas não tinha as outras liberdades, né? Total. Não tinha liberdade de tempo nem geográfica. Isso, E a liberdade geográfica era o que me pegava. Foi isso aí. Liberdade geográfica. Ainda bem, eu assim, deixei isso na copy, que bom que converteu, foi pra você. Eu disse assim, alguém ele converteu, com certeza, porque eu me conectei na hora. E o Diego não se conectava com isso, né? E o Diego foi muito resistente no começo, muito resistente no início, né? Na questão do digital e tudo. Cara, porque, vamos lá, eu sou formado em marketing, né? Cara, fiz o primeiro MBA de marketing do vinho na SPM, gestão empresarial, fiz o MBA internacional. E quando eu fiz o MBA internacional, que um dos módulos foi na China, e era marketing digital na China, que era focado em bebidas, né? Fiz pela CAD Business School em Bordeaux, na França. E quando eu fiz esse MBA, eu disse, cara, tem alguma coisa diferente, né? Porque, cara, quando eu fui no evento do Érico, eu disse, eu tô em outro planeta. Foi arrastado, né? Muito eu tô arrastado. Em outro, de fato, um mundo paralelo ali. Isso, foi arrastado. Eu fui, e aí, cara, entrei no digital, né? Comecei, cara, imagina. E logo depois, quando que tu lançou o primeiro? A gente foi da primeira turma, eu acho, do Vida de Mentor. Eu acho que foi 2020. Foi ali, quando tu começou a falar de liberdade geográfica, na hora eu me conectei, assim. Eu já vivi a minha vida de mentor, né? Desde 2014, bem, né? Mas desde 2012 já com alguns resultados. Mas eu nunca chamei de Vida de Mentor. Esse movimento Vida de Mentor nasceu ali em 2020. A gente foi a primeira ou a segunda turma, assim. Foi muito... a gente foi, se não me engano, segunda ou terceira turma. No máximo segunda. Ou foi a primeira ou foi a segunda. Que a gente entrou no Vida de Mentor, né? E foi um outro ponto, porque daí a gente já tinha entrado no digital, e aquela coisa assim, tinha que ser, né? No meio da pandemia, cara. Uma semana antes de dar lockdown. Não foi lockdown, já tinha dado lockdown, mas foi uma semana antes de dar bandeira preta, que tinha esse negócio, eu fiz o evento presencial, cara. Ah, antes de bloquear. Antes de bloquear, eu fiz o evento presencial. Então isso foi março. Não, gato, a gente fez. A pandemia começou em março de 2020, foi em fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021. Que a gente lançou, depois que a gente fez o Vida Mentor, a gente lançou a nossa primeira mentoria no evento presencial. Mas foi na segunda ciclo que fechou, sabe? Que teve 2, né, que fechou. E foi do início, a gente fez um evento presencial. E aí foi muito bacana, assim, a gente começou no digital, e a gente tava com poucas turmas, acho que umas 5 turmas, né, a gente tinha feito uns 5 lançamentos, e aí a gente começou a ouvir, a Dani principalmente, mentoria, é importante, porque a gente começava a ver que as pessoas, dentro do treinamento, a gente passava um nível e as pessoas queriam dar o próximo passo. Né? E aí a gente começou a desenvolver uma questão, e eu falava, não, eu tenho que dar uma consultoria para eles. Não, cara, uma consultoria não é escalável. Na consultoria você está trocando tempo por dinheiro. Se você puder botar nas suas palavras a diferença consultoria para mentoria, só para quem está em casa se situar, como é que você vê essa diferença? Cara, para mim... Tem muitos pontos em comum, né? Tem alguns pontos em comum, mas eu sempre transmito isso, que a consultoria é quando tu vai lá resolver o problema. A mentoria, ela vem 10 passos antes. Antes de tu errar, tu direcionar. Aponta o caminho. Tu aponta o caminho. E aí... Legal, hein?
eu sempre falo, né, mas qual a diferença? Porque agora, né, depois eu já estou indo alguns capítulos adiante, né, eu vendia consultoria, hoje não, eu vendo mentoria. Até porque a gente descobriu que já vendia mentoria, mas a gente descobriu que vendia mentoria Com no nome. evento, Consultoria. com consultoria, no evento presencial agora em dezembro, no teu evento. No teu evento. Que aí Que a gente foi onde mudou e, cara, foi um outro ciclo, assim, que para nós foi muito importante, né, enfim. Já deve ter ouvido várias vezes, né, que é aquela questão, né, uma sacada que paga, né. É ele que diz, na verdade. Tu já ter ouvido, Ele fala depois, muito eu ia falar, tu já deve ter ouvido vários depoimentos, que clientes falando de depoimentos, né, Sim, porque fase em diferente, duas né? fases diferentes, no Vida de Mentor foi uma fase 4 assim, anos de diferença. de transformação, cara, que a gente recente tinha feito um 6 em 7 no lançamento, que 45 dias, aquela loucura, cara, a gente vendeu a primeira nossa mentoria para 10 pessoas por R$10 mil, por 6 meses. Dá os mesmos 100 mil, só que com um trabalho diferente, né? Cara, numa palestra no evento presencial, eu disse, cara, né, Tem algo aqui. Então. tem algo O aqui. Diego sofria pra cobrar, o Diego eu tinha muito Você tinha sofrimento crença pra quanto a cobrar. preço? Sim. E o máximo que vocês cobravam era quanto? Então, a gente tinha o produto de 2,5, que era lançamento. Mas, assim, a mentoria, o Diego disse, não, a 3 mil. Eu disse, Diego, não existe mentoria de 3 mil. Daí não é mentoria. Mentoria a partir de 10 e tudo mais. Ele disse, não, mas como é que eles vão pagar? Eu disse, assim, do mesmo jeito que a gente dá um jeito de pagar. É difícil pra nós também. Também não é confortável. Não é um dinheiro que tá sobrando. Mas a gente acredita no nosso negócio e a gente quer acelerar nosso negócio, então a gente vai buscar uma mentoria. E quem acredita paga, né? Quem acredita dá um Exatamente, jeito, né? é isso aí, tipo assim, Isso. é querer mais do teu negócio, aquilo que tu já tá entregando, né? Então tu precisa de alguém pra te ajudar, pra te dar uma direção que tu ainda não tá vendo. Sabe? E realmente, Vitor, E- eu lembro aí e no era pitch que eu isso, fiz, assim, cara. tremendo, morrendo assim, de vergonha. porque eu não eles vão conseguia poder sair, pagar. cara. Medo, né? Medo. Não É. conseguia sair, porque foi aquela coisa assim, ó, faz lá, fiz a ancoragem, poderia cobrar X, porque, cara, eu já tinha provas, cara, na época eu dava consultoria para o maior e-commerce de vinho no Brasil. Sim. Eu dava Posicionamento você tinha, track record você tinha. E eu falo muito isso, né? Não tem substituto pra ser bom. Você tem que ser bom. O cara que não é bom no que faz, eu não tenho como fazer mágica, não. Mas o cara que, como vocês, são pessoas de notório saber na área, cara, às vezes alguns ajustes ali no preço, na forma de oferecer, pode mudar tudo, né? E eu pensava muito, cara, se ele fatura isso, tem que cobrar isso. Porque, cara, eu Como é que sou. ele Quando vai eu entro pagar? num negócio, eu entendo, cara, margem de lucro, quando pode aqui, então tu pode avançar a partir de X rentabilidade, Sim. porque é meu jeito. Daí eu pensava, não, peraí. Se é para ele investir numa mentoria, não vai caber no faturamento dele, daí eu ficava Ele pensava assim, nessa com o bolso, crença do meu cliente, porque eu conheço o modelo de negócio, conheço de cabo a rabo um negócio de vinho. E eu falei, não cabe esse dinheiro A para conta ela. não fecha. Eu falava. E aí eu disse assim, mas também não tá sobrando pra nós. E a gente acredita no nosso negócio e a gente dá um jeito de fazer. Porque a gente acredita, a gente só vai dar esse passo porque acredita que o nosso negócio vai melhorar com isso, com essas informações, com esse acompanhamento. E é assim. E é assim. Não, e o que mais Agora a gente tá me na outra quebrou luta, na mas- época foi que, cara, depois teve 90% de renovação. Ou seja, você tava com medo, mas você vendeu por 10 mil mesmo assim, fechou 10. Fechou dessa. E desses 10, 9 pagaram de novo 6 meses depois. Hoje já são 200, né? Uau. Eu tô totalizando desde 2020, hoje, 2021, né? Já são 200. 200 mentorados já passaram pelo processo. Cara, que incrível, né, cara? Que incrível. E eu falo para as pessoas, as pessoas fantasiam com o lance do 1 milhão, né? Eu falo, cara, 1 milhão são 100 vendas de 10 mil. E se você começar a vender, é uma questão de tempo para você chegar no 100. E as pessoas normalmente superestimam o que elas conseguem fazer em 1 mês, 2 meses, e subestimam o que elas conseguem fazer em 1 ano. Porque depois que você tem uma oferta de 10 mil validada, igual você falou, cara, eu fiz um evento e vendi para 10. Se você fizer outros 9 eventos, talvez você consiga os 100. Então, chegar nesse 1 milhão de vendas com mentorias é um futuro provável quase certo. É só você seguir fazendo aquilo ali. E aí, quando você bota com um tempo maior, igual você falou, desde 2021 para cá, foram 200. Foram 200 únicos ou 200 unidades? Porque Não. tem gente que comprou 2 vezes, né? 3. Sim. Foram 200 200 únicos. 200 clientes únicos. É. Então, meu Deus, quanto que isso dá em faturamento? Mais de 3 milhões nisso, né? Isso, Provavelmente, né? e posteriormente, né, Vitor, a gente foi entendendo, né, um pouco a jornada desse profissional, né, E uma coisa é uma mentoria que ele fatura até R$100 mil por ano.
Outra coisa é uma mentoria. Daí eu comecei a ser procurado por lojas, né, e negócios que já estavam mais perpetuando no mercado, né? Sim. Importadoras. Os desafios são outros, as são- oportunidades são outras também. E o preço é poder outro. de pagar também é outro também, né? E a complexidade é outra, né? Porque uma coisa que a gente fala dentro lá da mentoria, né? O nível do teu discurso, o tom de voz de uma mentoria de 10 que hoje eu tenho. A gente tem hoje mentoria de 20, de 30, dependendo do canal de venda, e agora de 100. O tom de voz é diferente. Fala mais disso. Porque muitas coisas, Vitor, que a gente acredita, né, do tom de voz, às vezes tu não pode. Eu sempre falo que a complexidade mata a execução. Então, tem coisas que tu fala dentro de um fórum, tá? Se tu falar para quem tá iniciando, Mata. tu vai matar ele. Isso. Mas é o que o cara que tá grande precisa ouvir pra crescer, talvez. É isso aí. Entendi. A diferença do remédio pro veneno é a dose, né? É isso aí. Eu acredito nisso. E, Mas quando você fala tom de voz, é literalmente tom de voz ou é o que fala? né, o que fala em relação a estratégias, né? Quando a gente entra na questão do negócio, quem está iniciando como um empreendedor, a gente tem que principalmente mobilizar ele cara, qual o tempo certo de tu migrar de um canal de estratégia? Então, nós que temos essa percepção, agora tu vai, agora não vai. Ou surgiu a oportunidade, vou ou não vou. Porque às vezes o negócio, um e-commerce de vinhos, está numa região, está crescendo, está bombando, agora eu preciso expandir faturamento, né? Mas eu tenho uma oportunidade aqui na minha região de ter uma loja física que criar a experiência. Então, tem várias searas que tu tem que analisar. Então, às vezes, tu tem que puxar um freio para a pessoa, não é teu momento ainda de expandir para uma loja física, tem que se preparar ainda. Ou o vinho tem muito da questão de importar. Vou importar direto ou não? Né? Vou imobilizar dinheiro ou não? Né? Porque na questão hoje a gente vende serviço, né? Mas no vinho tu tem estoque. Então tem que cuidar muito de fluxo de caixa. Então às vezes, e como às vezes o vinho se empolga, cara, tu vai lá para Mendoza, ou vai para a Serra Gaúcha, visita, cara, toma uma taça de vinho, cara, tu vê, cara, é muito, eu sempre falo, né, para os meus mentorandos, o vinho é tão romântico, tão apaixonante, cara, que lá tu vira rico, velho. Tu vai assinar, não, eu quero um container, eu quero fechar um container, eu quero fechar um pedido lá em Mendoza. Eu já tive mentorandos meus que foram lá, pagaram a mentoria, que estavam viajando em Mendoza, se emocionaram, viraram rico e compraram 4 pallets de Malbec, compraram errado, precificação errada, e aí chegaram no Diego, me ajuda que eu tenho que vender isso aqui. Mas aí tem como resolver? Tem como chorar o vinho derramado? Cara, tem como, mas o cara tem que... Eu disse, cara, eu sempre falo o seguinte, cara, tu quer tapar a cara ou tratar o siso? Total. É diferente. Né? É diferente. Vamos tapar a cara e ter vinho, é verdade que você vence na compra, dependendo da transação? Desculpa a pergunta. Porque se o cara comprar mal, não tem mágica, né? Total. Às vezes é na habilidade ao comprar, né? Total. Não é sobre vender. E a gente chama isso no vinho, e é uma das aulas que eu dou, que é curadoria. O vinho, cara, hoje tem 60 mil rótulos no mercado. A compra de vinho, ela é subjetiva. Por quê? A compra de vinho, eu posso ter o mesmo líquido aqui, numa garrafa com rótulo fuleca, e ter um rótulo bacana, uma apresentação com posicionamento diferente. Toda a diferença. Igual essa aqui é numerada, é o número 179 de 690, né? Isso. 137 de 690 garrafas. E aí já muda a forma que é percebido, né? É isso aí. Então, essa compra subjetiva, eu sempre falo que a ponta determina. Uma coisa é tu pagar um produto lá no Fazano. Outra coisa é tu tá no ambiente do Carrefour. Às vezes, um líquido que tá no Fazano e no Carrefour é o mesmo, mas a percepção é diferente. E não precisa nem falar de vinho, vamos falar de água, né? Total. A água tem um valor no mercadinho, outro valor no sinal, outro valor no aeroporto, né? E outro valor na reta final da maratona, que a pessoa tá... Cara, é a mesma água, né? E o vinho é a mesma coisa. Dependendo de onde você tá. Tem aquela metáfora do cara do violino, soube dessa história? Não. Um violinista super famoso que toca com orquestra e cobra caríssimo no show, foi pro metrô de Nova York tocar.
com o violino dele, um Stradivarius caríssimo e tal. E aí depois, no final de 1 hora, ele ganhou alguns poucos dólares de esmola que as pessoas deram. Mas na noite anterior, ele tava lá no melhor lugar, no teatro municipal lá, mandando ver e sendo pago ao extremo, né? É o mesmo músico com o mesmo instrumento, com a mesma qualidade musical, só que o ambiente determina o quanto que você vai ser pago, né? Total. Não concordo, meu Que amor? lindo isso. Interessante, né? Muito legal. Bom, e me fala um pouco, é Manos que fala? Isso. Massa, tem a logo aqui, não sei quanto que dá pra ver, não sei quanto que dá pra ver no vídeo do YouTube aí, mas cara, uma embalagem incrível, me conta dela. A Manus, ela significa mãos em latim, né? A gente, desde daquela história lá do meu início, né? A gente quebrou uma vinícola. A gente era sócio de uma vinícola que fazia o melhor produto, mas a gente não teve sucesso. Isso ali 2001, é isso? 2001, Tá. por aí a gente quebrou. E aí, esse trauma fez com que eu fosse pro mercado. Posteriormente, daí a gente ficou com os vinhedos. A gente ficou com E aí eu estava fazendo na época... Com a plantação. Com a plantação, isso aí. A gente ficou com a plantação, que a gente tinha lá em torno de 20 hectares de vinhedos. Hoje também a gente é produtor de azeite de oliva. Né? Que é outro mundo à parte também. Outro Que mundo aqui à no parte. Brasil ainda não é visto da mesma forma do que lá fora, né? É porque é muito novo, né? Azeite é azeite. É. Ainda é meio comoditizado ao extremo, né? Isso Na e Grécia você fala, quero azeite. Qual azeite? que variedade, diferente. que região. É muito que nem o vinho, país, variedade, etc. Né? Nós temos um blend de variedades, 0,1 de A acidez. gente devia ter trazido um, é muito maravilhoso. Próximo, Eu adoro azeite. A próximo vai ser, cara, e tu vai ver que é incrível, né? E a gente começou, né, com esse projeto também lá atrás, né? Tô falando em 2000, porque a oliva, eu também sou sommelier de azeites, né? Me formei na Itália. E a oliva, cara, para começar a produzir é 10, 15 anos, cara. Pra sair a primeira azeitonazinha, né? Enfim, então é paciência, cara, é algo... Tem gente que não tem paciência pro digital, né? Você pode literalmente fazer uma oferta daqui a um mês ou semana que vem, né? E aí é 15 anos para começar a dar a primeira produção, né? E a gente se adaptou, a gente desenvolveu o terroir, que chama no vinho, né? Que é o microclima. Sim. Né? O terroir é o solo, o clima, a mão, o homem, né, enfim, e aí por isso o Manus, né, enfim, a Manus, ela nasce num projeto de um projeto de vinhedos, né, enfim. É intencionalmente artesanal, né? Cara, é limitado, super limitado, né, são 20 mil garrafas que a gente produz, tá, todas as garrafas numeradas, tá, e o grande ponto, né, só faz um bom vinho com uma boa matéria-prima. E a gente vendia uva, né, que vamos lá, eu vendia a uva para outras vinícolas e a gente começou a ser conhecido como, cara, o melhor produtor de uvas do Rio Grande do Sul. E aí, putz, eu já tava com uma boa conhecimento do mercado, meu irmão também, que é designer, tava em Milão, era designer de produto, a gente se olhou, eu disse, cara... eu conheço um pouco de mercado, tu é apaixonado pelo produto, vamos dar esse pé e vamos começar a elaborar nosso vinho. Daí a gente, em 2019, retoma o projeto. Que a gente... e acredito que aqui, desculpa interromper, mas acho que é importante falar disso, né? Você então não vendia o vinho, vendia a uva e era visto como a melhor uva. Isso. Então, as vinícolas ali em volta pegavam sua matéria-prima e vendia. Como é que eu posso falar? Elaborava, né? Benfeitorava não existe, né? Elaborava. Isso. E aí vendia mais. Então, e o lucro tava aí, né? Tava aí. E não na venda da uva, que acaba virando commodity, independentemente da qualidade. É isso aí. E aí o que você olhou foi, se eu posso dominar esses meios de produção, eu posso ser pago não pela uva, mas pela uva, cara, eu tô com vontade de falar benfeitorado. Benfeitoria, fazer uma benfeitoria, elaborar ou produzir, né? Passar por o processo. E isso encarece, né? Então, a mesma uva sua, sendo que ao invés de você vender pro outro, você... cara, tá faltando a palavra pra mim, tô doidão aqui. Manuseia. E olha, nem tomei o vinho, né? Eu tô tentando te ajudar. Mano. Mas sabe essa palavra que tá faltando? Sim. Quem tá ouvindo aí no YouTube, no Spotify, escreve pra mim, me diz qual é. Meu Deus do céu. Mas enfim... processar, né? Processar. Você processando você mesmo essa uva e você dominando todo esse
parte você consegue um lucro, né, 2 vezes maior ou 10, é muito maior, né? E não é apenas o lucro, né? Mais uma vez a paixão. Claro, vezes seu, o- né? Seu isso. bebê, É né? a paixão. É a paixão, aquele- cara. Daí, Ou seu bebê, nesse caso isso. também, né? Cara, e como toda garrafa tem uma história, o Manus, né, se chama As Vinhas, que são as videiras na linha da vida. Uau, eu queria muito Tá. saber se vai dar pra... E- Se vai dar pra ver. Será que dá pra ver aí, ó? E- Dá pra dar um zoomzão aqui nesse... E- Dá pra ver aí, ó? Dá, né? Acho que vai rolar aí. Tem a videira e a videira se confunde com uma mão, né? E aí, cara, o que é Manus? É a mão do homem, cara. E é um projeto totalmente voltado a humanista, né? Um projeto humanista que tem a conexão da terra com uma vocação nossa, Do elaborado. né? Do handmade, né? Feito à mão. Cara, a gente tem outras garrafas que é tudo, em vez da cera aqui é lacre, em vez da cápsula de cera, alumínio, cera mesmo. É cera mesmo, tá? E esse Pinot Noir, cara, né, a gente trouxe aí, são 600 garrafas apenas, ganhou o melhor Pinot Noir. 690. 690. Foi eleito o melhor Pinot Noir brasileiro, cara. Sério? Então a gente tá muito feliz, cara. Acabamos de entrar. A gente sai daqui e vai pro Empório Santa Maria, que a gente foi agora na carta do Santa Maria, que é um dos principais empórios de São Paulo. Agora entramos na carta do Fazano. Uau. Né? Que é uma baita vitória também, né? Uma super vitória. E essa questão, né, cara, de a gente levar essa paixão, né, na garrafa e contar a nossa história, né, enfim, de todo esse projeto, né, de vitivinicultura, mas com uma qualidade, mostrando, cara, que o Brasil elabora vinhos de altíssima qualidade, não é só Argentina, Chile, França, que aqui no Brasil. E, cara, uma outra coisa bacana, a gente agora recém fez uma exportação para a Itália. Tá? Então, nosso primeiro país de exportação foi a Itália, né? Então, isso é muito legal. É uma vitória pro Brasil, né? Total. Que maneiro. E olha, eu quero saber de você. Como é que foi isso de tirar o homem lá do sul e virem pra São Paulo? Foram 10 anos, né? 10 anos na luta. Né, meu amor? Vocês estão aqui há 2 anos? 2 Dois, anos. São E aí? Então, assim, eu sempre quis sair, eu via muita possibilidade pro nosso negócio, e eu acho que São Paulo, ele é um divisor de águas, assim, né, tipo assim, aquela coisa assim, São Paulo é um lugar de muitas possibilidades, assim, e o nosso negócio, ele precisava de um passo a mais, né, e um dia daí a gente se olhou, no dia que a gente No Italy, aqui em São Paulo. no Italy, a gente tava no almoço, no dia que completava... Amor, conta a história. O dia do nosso casamento. Não, é porque a eu quero gente... saber essa história aí. A gente, na verdade, a gente começou a namorar e a gente casou no mesmo dia sem se dar conta que era o mesmo dia que a gente nada. completava. Que dia é? E aí é o dia do Espírito Santo, né? É mesmo? Dia 31 Dia de maio. 31 de maio. Caramba. E aí a gente tava num almoço, dia 31 de maio, no Italy, comemorando, e eu disse, amor, e se a gente viesse pra São Paulo, né? Porque a gente vinha muito seguido pra cá, porque o Diego tinha muitos clientes aqui, e a Sophie não tinha entrado na alfabetização ainda, e eu disse assim, cara, o ano que vem a gente vai ter que se separar de novo, porque tu vai ter que continuar Meu vindo Deus. pra São Paulo toda hora, eu não vou mais poder sair, eu vou ficar enterrada em Bento Gonçalves, eu disse pra ele, enquanto tu vai sair, porque a Sophie vai começar a alfabetização, não vou mais conseguir te acompanhar. Uhum. E aí eu disse, vamos dar espaço no nosso... É um baita passo, né? Vamos dar espaço no nosso negócio, eu acho que o nosso negócio tá precisando disso, eu acho que a nossa família precisa disso. E aí ele disse assim, tá, então daqui um ano, vamos começar a preparar a empresa, daqui um ano a gente se muda. Em 4 meses a gente tava em São Paulo, porque eu Eita! cheguei em Bento Gonçalves, Mandou ver. Tudo que ia fazer em um ano fez em 4 Nossa, meses. Era a em oportunidade da vida é a ali. oportunidade da vida, não Pô, posso 31 fazer de esse ano maio. desistir. É aniversário da Nath. Legal. É. Foi agora. Cara, dia 31 de maio ó, é um dia teve extremamente importante pra nós. acontecimentos Que não cara, foram a gente se planejados, conheceu, que né? não foram planejados, que a gente se conheceu, que a gente casou, que a gente decidiu vir para São Paulo e também, né, Que a gente deu um novo de- a gente passo deu um no novo nosso passo negócio, no nosso negócio, cara. Uau. Sempre nessa data. Sempre Sempre nessa, e nessa foram momentos extremamente importantes e decisivos na nossa E vida, a gente sempre se sem lembrou depois. planejar, Que coisa. sem ser planejado. Deus é incrível. E aí, quando foi realizada a semana do nosso casamento, a gente também não sabia que era dia do Espírito Santo. E quem tava realizando disse assim, olha, vocês vão ter que se esforçar muito para não ficarem juntos, porque hoje é dia do Espírito Santo e ele tá abençoando a vida de vocês. Glória e a Deus, amém. eu acho que para nós tem muito sentido, assim, porque foram momentos muito marcantes na nossa vida, assim, Uau. sem ser planejado. E aí, em 4 meses, faz isso, faz aquilo, e eu disse assim, cara, eu tenho que colocar o Diego
numa situação que ele se sinta confortável. Senão, em uma semana, ele volta pra Bento. Yeah. Né? Aí, então, a gente decidiu morar numa casa, que desse pra trabalhar em casa, sabe? Que tivesse Quando eu entrei na casa, assim, que tinha um sótão e coisa assim, cara, é aqui, o Diego vai ficar trancado no sótão, porque ele vai ficar aqui, a gente faz o podcast, faz tudo que tem pra fazer, e aí um escritório embaixo, eu disse assim, a gente vai ter uma qualidade de vida, né? Porque senão, São Paulo é muito frenético, né? Ele gostava da vida que ele tinha no interior. Tranquila, tranquila. Não, porque assim, Vitor, o que estava acontecendo, né? Depois da pandemia, a pandemia nunca trabalhei tanto. Tá, porque, cara, eu comecei a atender os clientes, né? Depois veio. O que aconteceu? Os meus clientes comentaram que não cancelaram no início da pandemia, só que o mercado de vinho cresceu 38%. O Brasil foi o mercado que mais cresceu na pandemia no mundo. Não sabia disso, não. Tá? Foram 120 milhões de litros a mais comercializados na pandemia. Isso quer dizer, no ano de. Vamos lá, ano fechado de pandemia, que foi 2021. Se comercializou 120 milhões de litros. O mercado brasileiro fez isso aqui, ó. Tá, o Brasil foi matéria com mercado tentação, né? Nesse período onde China caiu as vendas, Europa, as pessoas bebem muito na Europa, em bar e restaurante, fechou os bares e restaurantes, o consumo caiu. Estados Unidos, flat, China caiu e o Brasil... 51 Porque milhões as pessoas novos pediam no consumidores. delivery, as pessoas pediam em casa, as pessoas ficavam em casa e o vinho é muito esse de contemplar. O vinho tá muito ligado à família, né? E aí o que acontece? Eu trabalhei muito, cara, porque eu tava com consultoria, peguei mais consultoria e com o projeto digital, e o projeto digital engrenou, tava indo bem, e aí, cara, eu tava trabalhando excelente. Quando abre, os clientes, não, agora... Pelo menos, não precisa ser toda essa reunião, eu preciso de reunião presencial. E 35% do mercado de vinhos é São Paulo. E aí eu tava começando a voltar para ponte aérea. Como a Sophie fazia aula online, a gente fazia o seguinte, cara, elas vinham juntas, a gente pegava Airbnb em São Paulo, ficava uma semana, elas vinham junto e voltavam. Vinha junto e voltavam. E aí a Dani, lá no Italy, né, a gente tava no Italy jantando, ela no dia 31 de maio, ela fala, Diego, agora a Sophie vai ter que entrar na alfabetização. E aí vamos, não vamos? Daí eu disse assim, 5 anos, vamos dar 5 anos pro nosso negócio virar em São Paulo. Daí nós não precisa ser pra sempre, vamos fazer 5 anos. Você foi por partes, né? Sim, vamos fazer 5 anos. Tempo do nosso negócio virar. Mulher de provérbios. Provérbios 31. 31 também, né? Olha Nossa só. senhora. Assim, vamos dar um prazo de 5 anos pro nosso negócio virar. E é isso, depois se não gostar, a gente volta, não sei se eu falei volta, né, mas a gente vai pra outro lugar, ou a gente volta, eu falei assim, mas vamos dar essa oportunidade pra nossa vida, pra nossa família, pro nosso negócio. E aí, um ano que virou 4 meses, e foi, milhões de coisas aconteceram desde então, assim, e a gente tá muito feliz com o nosso projeto, assim. Ele tá tomando forma, né, aquela coisa, sempre tá tomando forma, eu acho, né, mas assim, a gente tá muito feliz, e sabe quando tu acredita no que tu tá fazendo, sabe? Tipo assim, o carinho que tu tem pelo todo e tu vê que faz muita diferença na vida das pessoas, porque eu me conecto muito com essa questão que sim, a gente traz a razão, né, pro negócio do vinho, mas assim, eu, por um certo período, nesse período, tipo, que eu fui pra Bento, eu também me perdi, sabe? Perdi um pouco da minha identidade, perdi um pouco, várias coisas em mim, e eu sempre fui muito empreendedora. Eu empreendo desde os 20 anos. E aí eu parei, depois eu não sabia mais quem eu era, não sabia mais o que eu era capaz de fazer e tudo mais. E hoje, quando eu vou fazer os depoimentos e que as pessoas começam a se emocionar, começam a falar, eu me vejo muito nelas. E a gente sente, assim, como é importante esse resgate, sabe? Porque muitas vezes tu entra no automático, trabalha pra manter a casa, trabalha... E tu não para pra pensar se tu gosta, se tu não gosta, tu trabalha. Tu faz o que tem que fazer. E aí, quando tu tá fazendo algo que também te dá uma satisfação e que tu se redescobre dentro desse negócio, é maravilhoso, né? Vale muito, né? Vale muito a pena. E eu me vejo muito nesse processo, sabe? Então, eu também sou meu nosso avatar, né? Tô com quase 40. Sim. Então, assim, tipo, esse resgate da mulher, muitas são mulheres, muitos são casais. Né? O casal do vinho, porque, assim, muitos são casais, muitos empreendem em casal, sim. sabe? E é bonito isso, né? É bonito. A grande maioria não, mas, assim, são muitos casais que empreendem juntos no vinho. Sabe? Tem muitos mentorando os casais. Muitos casais, assim. E tu vê que é o bibelô deles, é o novo filho, sabe? Tipo assim, porque muitos já passaram do filho pequeno, né? Muitos filhos já saíram de casa, aquela coisa toda. O ninho vazio. O ninho vazio. E aí eles se reconectam também naquele negócio. Também já tem um assunto em comum, sabe? Que muitas vezes os casais acabam se perdendo ao longo da vida.
né? Com filho, com tarefa, com rotina. E aí agora eles também, além de se redescobrirem como empreendedores e assim, na vida profissional, e encontrar um propósito, também se redescobrem como casais, sabe? Tipo assim, nossa, agora a gente curte estar junto, porque a gente tá se reencontrando, Neto. sabe? Cara, que incrível. O vinho é o Se neto. Né? reencontrar. E ó, uma coisa que ficou presente pra mim, agora, nessa terça, na mentoria, né? Eu tava falando do quanto que lá na mentoria eu atraio a galera pelos dígitos, né? É marketing, mas lá dentro a gente fala de princípios, a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente fala de várias coisas que eu não vendo. Então tem muito dessa pegada de vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. Muitas vezes eu atraio pelos dígitos, muitas vezes eu atraio pela liberdade geográfica, como foi o seu caso, mas lá dentro a pessoa vai vendo que é muito mais do que sobre isso. E aí eu soltei a seguinte frase, eu falei, cara, quanto melhor é uma mentoria, menos ela é sobre o tema que ela é anunciada. Então eu tenho uma mentoria de marketing, mas quem está lá dentro sabe que é pouco sobre marketing. Da mesma forma, a mentoria de vocês de vinho, eu imagino, eu não vi, eu não estou do lado de dentro, mas como você falou, esse lance do casal, e o lance de momento de vida, e o lance deles se reaproximarem, me parece que é não só sobre vinho, mas sobre muito mais do que vinho. Faz sentido isso? Faz, cara, porque Sim, eu vou dar um faz total exemplo, eu vou te dar um exemplo prático, assim, a gente tem dois eventos presenciais, um que a gente vai fazer agora, dia 14, né, vai fazer agora dia 14, sexta e sábado, para 150 empreendedores aqui em São Paulo, e a gente tem um que eu chamo que é mentoria de portfólio de produto, que a gente degusta 80 rótulos no final de semana. Uau! Né, para a pessoa entender, não é apenas o paladar do vinho, mas é o quanto vende daquele vinho, pô, Pinot Noir, quanto vende Pinot Noir, qual estilo de Pinot Noir, qual a origem desse Pinot Noir e qual a faixa de preço. Então eu não falo apenas do produto, eu falo da oportunidade Negócio. daquele negócio, tá? E eu tava lá e, cara, quem chamava as pessoas para fazer o depoimento não era eu, era minha filha, a Sophie, de 7 anos. É nada. Ela tava no Sério? evento. Ela levava pela mãozinha Ela pegava a pessoa. pela mão e levava. Ela, a Dani lá, né, com a nossa equipe. Conduzindo o depoimento. E aí a eu tava Sophie lá palestrando, enfim, falando. Daí teve uma hora que eu faço também, né, degustação de vinho sem álcool. E a Sophie chegou, vem aqui, apresenta o teu espumante. Que demais! Isso é massa. Massa demais. E ela apresentou, não, porque esse espumante, porque, cara, deu até uma treta na escola, cara, porque ela começou a convidar falar que ela tomava espumante, ela tomava né? espumante. Eita. Só que é um suco de uva gasificado, né, que é na garrafa de É que ela espumante. queria ter o espumante dela pra brindar, daí a gente coloca na taça, ela brinda com o espumante dela, daí ela sente o cheirinho do espumante. Que maneiro. E ela tá sempre junto com a gente, ela faz parte de tudo, né? Viaja com nós, ela tá cara. o tempo todo junto com a gente, então... todo mundo já tá muito acostumado com ela, né? A gente tem um hobby, né? Todo ano a gente faz uma viagem de motorhome. Né? E foi agora, né? Foi Califórnia, agora vamos fazer Nova Zelândia. Que top. Né? É, E a gente sempre vai há pra 5 região anos que vinícola. a gente faz isso já. Cara, que demais. E a gente começou o motorhome porque a Sofia era pequena, eu precisava visitar. Eu ia visitar as vinícolas. E, cara, fica maçante pra uma criança, né? Então a gente ficava no motorhome pra. Sim, aí eu ficava lá fora, enquanto ele fazia visita, eu ficava lá fora com ela e não tem onde ficar, e não sei, né? E aí a gente, vamos tentar fazer o motorhome, né? E foi maravilhoso, porque você tá com a tua Isso casa é nas gênio. costas, né? Então assim, enquanto ele faz a visita, a gente tá lá curtindo, fica... E a gente se apaixonou. Então Uau. assim, faz 5 anos que a gente já fez. Faz 5 anos que a gente E faz vocês vão pra motorhome. lugares que tem estrutura pra isso, né? Que é de Sim. boa, né? Sim, a gente ficou a gente fez Portugal, começou em Portugal, depois ficou 20 dias na França, dormindo lá de castelo, assim, é África muito do gostoso. Sul, fazendo E eles safari, enlouquecem, nossa. assim, ela enlouquece. Primeiro começou a casa ônibus, depois a motorhome, mas ela enlouquece, assim, ela adora. Depois a gente fez na África do Sul, safari de motorhome. Que demais. E assim, e ela curte muito, né? Diz, cara, a gente tem que aproveitar agora, fazer isso, porque daqui a pouco talvez ela não queira mais fazer isso, né? E aí o Diego consegue fazer as visitas com calma, a gente também não fica deslocado, a gente fica bem acomodada. Às assim. vezes, quando vai lá, se empolga um pouquinho. Bebe demais, não dirige e dorme. Fica ali mesmo, é melhor, né? É. Mas é muito E- gostoso. Mas é legal, cara. Eu acho que não só a liberdade geográfica, mas a qualidade de vida. Né? Pô, eu saí de uma cidade de 100 mil habitantes, que DH altíssimo, bons restaurantes, enfim, uma região Você que assim... ele é apaixonado por eu isso, né? gosto, Tô cara, vendo. gosto. É terroir. Mas você pode ir visitar. Não Isso. precisa morar lá, não. Isso, mas eu acho que o ponto que eu quero dizer é... Ele Foi diz bom, assim, foi bom, vai, não, fala aí. ele diz assim, nossa, aqui tem tudo que eu amo.
tudo que eu amo. E, cara, eu tava lá. Só que daí quando tu vê assim, cara, que eu tô 15 minutos de Congonhas. Você tá mais no mundo agora, né? Isso. E realmente mais com a minha família, cara. Né? Então, esse ganho, né, além de estar não só próximo ao mercado, porque, cara, eu falo com meu pai, com a minha família frequentemente. O meu irmão chegou aqui hoje, vai ficar lá em casa. A gente né? se redescobriu como família também. A gente se redescobriu de várias formas. Porque, cara, tava perfeito, velho. Eu tava no apartamento, tinha um escritório com estúdio lá, tava uma quadra, tá tudo, cara, tudo perfeito. Vem pra São Paulo, do custo 3 vezes maior. Eu disse, cara, depois eu comecei a pensar, não, peraí, Nunca trabalhei tanto tudo na minha vida, mas perfeito, eu vendo amo. apartamento, desmobiliza o escritório, porque a gente desmontou o escritório, desmontou o estúdio, leva tudo pra São Paulo, monta lá. Então, cara, isso faz com que a gente veja que, cara, que, enfim, os dígitos a gente sempre busca, claro. são super importantes para o negócio, a gente sempre busca, mas... é muito mais do que isso. É muito mais que isso. Tá? É muito mais que isso, é um propósito que carrega as pessoas que estão por trás, porque o vinho tem um ecossistema, cara. Na Serra Gaúcha são 14 mil famílias que vivem disso, cara. Tem a pessoa que transporta, tem um garçom, tem um sommelier. É grande, né? Cara, é um ecossistema. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver, cara, de pessoas, cara, tu sabe o quanto tu movimenta o mercado, né? Enfim, e todo mundo fala, né? Cara, vender, né? Cara, não é vender, é prosperar. Vender é desenvolver. Então, a comunidade Venda Mais Vinho tem dizer assim, cara, essa bebida aqui tem muita oportunidade. Então, tu vende isso. Tu vende uma felicidade, tu vai vender uma garrafa de vinho que vai impactar uma pessoa, vai deixar ela feliz, vai conectar um casal, né? Vai ter acesso a uma bebida saudável, né? Então, e começa por exemplo, cara, né? Por nós, né? Que a gente vem se descobrindo, vem se redescobrindo, né? E sempre com aqueles desafios, né? Com essas travas, né? Eu era cara, era formado em marketing, e formado em marketing lá em 2003, na faculdade. Daí chego em 2019 e falo o seguinte, que digital, isso aí, não sei o quê. E, cara, veio uma virada. Depois conectei contigo, a gente se conectou contigo, Vitor, e, cara, muda o mindset e vê, cara, como tu pode impactar as pessoas, como tu pode impactar o teu negócio. Né? Depois vai para uma nova fase e a vida é uma metamorfose e é isso que é bacana, né, cara? A gente não gosta de monotonia, né, amor? Não. Nem pode gostar mesmo, tem algo de errado nisso. Não tem, é desafiador, mas é muito gostoso, assim, é muito bom. E sempre tem desafios, né? Depois a gente tem outros desafios para tu me destravar em umas outras coisas. Eu já tô sabendo, a gente vai resolver isso aí, porque é fractal, né? E sempre tem um próximo passo. Sim. E você falou muito bem, não são os dígitos, é muito mais do que isso, mas vamos falar dos dígitos, porque quando você entrou lá na mentoria, a sua oferta mais cara era 3. Vamos lá. Não, na primeira mentoria, no Vida de Mentor, há 4 anos atrás, era o produto de 2,5. Não 2,5. tinha mentoria, não existia mentoria. E aí, se puder falar desse crescimento, até essa oferta maior aí, que eu já sei, mas não sei se a galera de casa sabe, e o que mudou na cabeça e na entrega para você poder cobrar o quanto você cobra hoje. Se vocês puderem mandar ver aí. E eu faço esse disclaimer, porque às vezes vai ter gente da sua audiência que vai estar ouvindo esse VDcast também. Então, não tem nada de errado você cobrar o quanto você quiser cobrar, desde que o que você está oferecendo para a pessoa valha mais, né? Se valer mais do que você está cobrando, cara, tá tudo bem. E é até melhor você cobrar mais, até para selecionar mais o seu cliente. E eu acredito que isso é muito importante. E a prova disso, e eu não preciso conhecer o seu trabalho por dentro, mas eu conheço os seus números. E você falou que dos 10 primeiros que você vendeu, 9 compraram de novo. E isso, sem eu ver a sua entrega, atesta uma boa entrega. Porque vender uma vez é fácil, é um beijo no carnaval, qualquer idiota consegue, você não tem que ser muito esperto para isso. Mas o segundo beijo, né, o segundo encontro, a segunda venda para o mesmo cliente, não dá para fazer isso se a sua entrega foi mais ou menos. É isso aí. Então, quando você fala que dos 10, 9 compraram de novo, cara, isso para mim é o selo, é o selo aqui da qualidade da sua entrega da mentoria. Então, dito isso e colocando isso de lado, poxa, vamos falar dessa escala do ticket aí, de como é que você foi de 3 para 10... E como que você seguiu daí? Isso, só vou fazer um parênteses que eu acho que é importante para pegar esse gancho, depois a gente conta. E às vezes até falar não para um cliente. Isso é importante. Eu acabei vindo para cá, aí eu falei assim, eles estavam na mentoria, a gente está no processo de renovação agora, né, enfim. E eu falei, cara, a minha sugestão é vocês darem o tempo. Cara, e foi bem assim. Eles estavam assim, assim, ó,
tá? Porque tinha uma resistência interna deles. E se eles entrassem, a culpa ia ser a mentoria. Tá? Porque eles tinham que resolver aquele ponto que eu já tinha falado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esse é o problema. E eles não queriam tratar o problema. Tá? E daí eles estavam, vamos renovar. Eu disse, cara, não tá na hora de vocês. E às vezes, cara, um não... É livramento, né? É livramento. Sim. Né? Então, eu acho que eu quis falar isso porque às vezes, né, às vezes Vender no início a gente qualquer vai, custo, não é de né, vender mas a qualquer agora, cara, eu dou muito não para mentoria. E às vezes tem É várias que no início também você está se encontrando, né? Você não tem tanta clareza de que você consegue ou não ajudar, né? E aí acaba aceitando uns caroços aí, né? A gente você devia ter dado não, mas acabou dando um sim. Mas conforme a maturidade vem chegando, você vai tendo um nível de clareza maior também, de quem você consegue ajudar e de quem você não consegue ajudar. E isso te ajuda, né? É muito poderoso. É isso aí. Vai lá, meu amor. Conta aí a trajetória. Não, eu acho que a primeira mentoria que eu fiz na vida foi contigo. Eu nunca tinha feito mentoria antes. E eu acho que ela muda a vida da gente. Eu sou muito a favor de mentoria. Quando eu digo assim, cara, gente, é maravilhoso de vender uma mentoria, porque o que encurta o teu processo, o que ajuda o teu processo, né? Por sentir isso com a gente, sabe? Então, assim, hoje eu acredito muito na nossa mentoria, acredito muito que no que ela resolve. E assim, muitas vezes quando tem aquele cliente que não tá afim, que ele não vai fazer a parte dele, ele não vai acontecer. Se ele não fizer a parte dele, não vai acontecer. Pode ser a melhor mentoria do mundo que não vai acontecer. E assim, me perdi. Mas assim... Eu acho que escalas dos preços. É exatamente isso, porque, nossa, o quanto encurta o teu caminho, sabe? Tipo assim, e é isso. Nunca é confortável. Acho que é difícil, muitos é muito confortável pagar, claro. Mas assim, pra nós nunca foi confortável pagar. Nunca foi um dinheiro que tava sobrando. Tirou da zona de conforto. Tirou da zona de conforto. Então, assim, a gente vai fazer o negócio acontecer. A gente investiu nisso porque a gente acredita que o nosso negócio vai crescer com isso. Né? E a gente vai fazer de tudo pra que ele vale a pena, sabe? Então, eu acredito demais na mentoria. E por isso que muitas vezes quando a pessoa fica sofrendo ali, se vai, se não vai... Cara, é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso ter alguém que vai encurtar tanto o teu caminho, o teu tempo, sabe? Tipo, que vai te dar a direção, tu não vai ficar horas quebrando cabeça ou indo pro lugar errado, sabe? Porque nem sempre é só o que tu acredita, né? O mercado tá falando outra coisa. Isso. E a gente começou, Vitor, com um produto, né? De 2,497. E aí a gente entrou no Vida Mentor e tinha aquela crença assim, cara, vou, não vou, e daí foi pros 10. E a gente fez o nosso primeiro... Pra você já foi um salto. Foi um salto, né? Foi pros 10, sem lançamento, no evento presencial, tá? Posteriormente a gente fez a renovação só em evento presencial. E a gente foi crescendo, tá? E aprendendo muito com o processo da mentoria, né? A gente teve um último lançamento da nossa mentoria, cara, que a gente teve, e aí foi nosso maior faturamento de mentoria, teve 700 e tantos mil reais num evento presencial, né? Só que aí foi de 2 dias? De um dia. É disruptivo quando você vê isso acontecendo, né? Cara, a gente vendeu, teve 719, uma coisa assim, 19 mil reais, e foi a renovação, casou na renovação, mais a venda no evento presencial. E aí, Vitor, o que aconteceu nesse processo, né? Eu acho que foi um aprendizado muito grande. A gente estava com pessoas com níveis diferentes. Quem estava iniciando e quem estava mais avançado no mesmo grupo. E aí, eu sempre foi aquela questão, cara, sofrimento, né? Eu tava sofrendo porque eu tinha que atender o cara que estava mais avançado e eu não estava conseguindo criar um ambiente. E foi um grande aprendizado, né? Isso porque o cara que estava acima estava pagando o mesmo preço do cara que estava iniciando. Então o cara que estava iniciando parecendo um justo, o cara que estava acima, tô pagando barato. Eu sofri isso lá também. Tá? Sim. E aí eu disse, cara, a gente precisa modelar. E eu tava também passando um processo que eu tava virando escravo da própria mentoria. Porque dependendo do formato de entrega, você cria uma nova prisão para você. Sim. A síndrome do consultor. No começo vai mal, depois consegue vender bem, aí vende mais do que está disposto a entregar, mas no primeiro momento diz sim, e aí entra em sofrimento, né? Como é que você está ajustando isso, então? E aí foi, né, a gente segmentar por níveis, né? Primeiro, a gente passou por um processo de reestruturar a plataforma, né? Reestruturar a plataforma para, cara, deixar tudo mais mapeado lá. Tá? Todos os processos do negócio, a gente criou cara, a gente ficou... às vezes até
para Mas muitos o aqui está formato começando. que é hoje é o que a gente aprendeu contigo. Né? Então, assim, a gente implementou muita coisa do que tu passou, assim, que foi o que nos ajudou demais, assim. Porque eu quero passar pro pessoal para às vezes não se preocupar tanto eu preciso planejar trabalhar antes, 6 né? meses, gravar X mil aulas, Não é assim. Cara, não é assim. É no flow, né? É no flow. Mas o que a gente se falou disse, cara, a gente precisa fazer isso para poder estruturar e atender os dois públicos. Então, a gente trabalhou, fez isso, cara, paralelo com a entrega da mentoria, porque eu estava num processo de sofrência com a mentoria, e aí a gente começou a dividir, peraí, ó, quem fatura mais um negócio que fatura mais de 300 mil reais, tu vai para que a gente chama de Mastermind, que é um reserva, tá? Que é um ticket médio de 20 ou 30 mil. Por que 20 ou 30 mil? 20 mil é quem vende, tem uma revenda e vende só para CNPJ. 30, né? Quem tem uma revenda e vende para consumidor final. Sim, a de 30 mil é para quem vende para atacado, ou seja, ela é um distribuidor. Ela também vende para consumidor final e é uma importadora, distribuidora, etc. Tá? E as necessidades são outras. Né? E as necessidades são outras. Tá? Então a gente criou esses três ambientes. Um ambiente de 0 a 300 mil reais, um ambiente de acima de 300 mil reais por ano de faturamento, onde tu tem 2 níveis, né? E um outro ambiente, né, de uma mentoria de 100 mil reais, porque eu era muito demandado, tá, por consultoria, né? Eu quero consultoria. E você já não fazia mais? Eu fazia para alguns clientes pontuais, mas eu era muito demandado. E o que eu fiz foi a virada de chave no evento, né, teu, Vitor. Vou falar o seguinte, cara, foi dentro do Hot Seat, falou assim, não, olhou para mim, não, já tem uma mentoria. Que é essa que tu tá falando, que é a consultoria. E eu disse, caralho. Não, e foi mais engraçado ainda, porque estavam falando de mentoria de 100k, e eu disse, nossa, velho, imagina que sonho, né, ter mentoria de 100k. E aí a gente tava conversando com um colega que tava na mesa, ele disse assim, tá, mas quanto que vocês cobram, não sei o quê. Cara, tu já tem uma mentoria de 100k. Quando falaram na outra mesa, que tinha uma senhora que tinha uma... Eu disse, nossa, imagina ter uma mentoria. A gente tá remando a Raquel, com né? 20, Provavelmente 30. tava falando da Raquel. Eu disse assim, a gente tá remando A Raquel com já 20, fez 7 30. vendas de 100 mil. E aí falaram, eu olhei e disse, olha só, ela faz 100. Eu disse, imagina fazer uma venda de 100 mil reais, né? E aí eu disse, cara, mas vocês já fazem, sabe? A gente só tem que mudar a cara do negócio, sabe? Mudar o formato que ele é visto, né? E até me chamou a atenção também de uma coisa que ele tava falando, porque a gente também agora, muito recentemente, a gente ia baixar o valor de uma mentoria que já estava validada. E aí o Vitor veio... eu disse, não, como que tu vai fazer? Cara, não salvou, porque a gente já estava claro pra nós que a gente ia... Eu ia baixar o valor que a gente ia baixar, de entrada. sabe? Então, assim, essas coisas que a mentoria te traz, entendeu? Que muitas vezes ali na tua loucura, tu imagina que é o melhor caminho. A gente tava certo, cara. Tava no planejamento, planejamento do ano, pronto, cara. Tinha passado tudo. Daí eu fui pra mentoria, e aí eu olhei, a gente achou que era o melhor caminho. Eu desci do escritório, olhei pra ela e disse, Dani, vão ter que mudar, a mentoria realmente faz todo sentido, etc e tal. E aí a gente 10 ia cobrar 5, depois a gente voltou pros 10, porque daí a galera falou, não, já validou por 10, pra que vai reduzir pra 5? Não faz sentido dar um passo pra trás. E por quê? Aí vem um outro ponto também, cara, mas não, tu ia levar um benefício? Não. Eu ia me autoflagelar, porque eu ia ter que reduzir a entrega. Não, eu vou manter as entregas de 10, né, bem direcionado para quem está afim. Isso. Né, para quem está afim no processo. E é a mesma coisa para os nossos mentorados, né? Tipo assim, cara, uma coisa que tu fala também muda a vida deles. Assim como, né? Muda o negócio cascata, dele. Né? Teve um dos nossos mentorados assim, cara, numa negociação ele economizou 400 mil reais. Para um pequeno empreendedor, 400 mil reais. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E economizar 400 vale mais do que vender 400, porque vender você tem que pagar 400 imposto, mil no caixa, entendeu? 400 então, assim, isso é incrível. E eu vou falar, né? Eu tava hoje falando com outro mentorando meu, de 100, né? Enfim. E foi muito bacana, assim, porque o que a gente desenvolveu, né? Enfim, nessa mentoria, colocou como meta, né? Eu tava com 2 consultorias. Daí a gente falou assim, opa, peraí, a gente estruturou a mentoria de 100 mil, e a gente vamos colocar uma meta de 5 para esse ano. Só que a gente já bateu, estamos na metade, menos da metade do ano, a gente já bateu a meta. E foi muito bacana, cara, porque, olha só, né? A gente abriu um produto de 1497.
E aí o produto não performou, o lançamento não foi tão bem, aquela coisa, né? Eu olhei pra Dani e disse, cara... Por todas as dicas que deu no lançamento. Deu umas ruins no lançamento. E tinha uma galera boa. E aí eu fui lá pro dentro, checkout, assim, cara. Eu peguei e comecei a ligar no checkout aqui. Na unha. Na unha. Daí quando eu entendi, eu disse, não, peraí, mas isso aqui, esse projeto, isso, tá, vamos fazer um zoom. Daí quando eu apresentei o portal, tem uma mentoria de 100 mil reais. E tá, beleza, cara. Teve de 30, né? Vendeu Daí, cara, quando vê em 2 call... Mas o cara que paga de 100, a de 10 ele não queria. Não, ele tava acompanhando ele comprou a de 1. Ele comprou a de 1. Mas ele comprou a de 1 com 97. Mas ele não... Vamos lá. Não é o que atenderia ele. Não era o que atenderia. Não, pro momento dele não teria... Não. Ele precisava de mais, né? Eu queria que o mercado entendesse isso. Que quando eu falo pro cara cobrar 10 vezes mais, e você foi lá de 2 e pouco pra 10 mil, depois de 10 mil pra 100 mil. Quando eu falo, cara, cobra 10 vezes mais, ele fica com medo. Muitas vezes eles falam, mas o cliente já me drena por R$1.000, por 10 mil ele vai me drenar 10 vezes mais. Mas não é. Muitas vezes o cliente que paga 10 vezes mais, ele é 10 vezes mais de boa. E não 10 vezes mais sugador, por assim dizer, né? Então, é um primeiro salto que eles não veem. Outra coisa que eles não veem. Mas Vitor, tá tão difícil pra mim vender por 1.000? Então, como é que eu vou vender por 10 mil e vai ficar mais fácil? Não é que vai ficar mais fácil, mas quando você cresce o preço de 1.000 para 10 mil ou de 10 mil para 100 mil, você alcança uma casta diferente de clientes. É quase como um bolsão mesmo. Tipo, sabe quando você tá numa mina de diamante, de uma mina de pedra? Já foi numa mina de pedra preciosa? Eu já fui numa mina. Eu já fui. Muito doido. E aí o cara vai furando ali até que ele encontra um bolsão ali e ali tem. E aí depois ele pode passar por uma parte grande sem ter. Preço é a mesma coisa. Quando você aumenta de preço, às vezes você pode chegar num aumento de preço e não vender. E aí é contra-intuitivo. E essa eu aprendi com o meu mentor já falecido, o Andrei Parabelo. Você continua aumentando o preço para encontrar outro bolsão onde vai ter cliente. Então você falou que vendeu por 10, 20, 30. Às vezes ali no 50, 70 você pode não vender. E aí no 100 você volta a vender. É um fenômeno comum quando a gente está falando de aumento de preço. Doideira, né? E, cara, a gente tá vendo, né? Hoje, ontem a gente tava revendo o planejamento, a gente, cara, em termos de membros da nossa comunidade, a gente tá dentro da meta. A gente vai lançar essa nova mentoria aqui. Então, estamos dentro da meta do membros. E, cara, a gente já bateu o high ticket. Que a gente, no início do ano... Nosso high. O nosso high. Eu inventei um nosso high ticket. Isso. Que eu nunca imaginava que eu tinha no início do ano. Né? Dezembro, no evento no teu evento, Vitor. Eu não imaginava que tinha esse produto. Posso contar qual vai ser o próximo? Posso contar qual vai ser o próximo? Pode. Que já é essa barreira que você está vivendo. Né? Essa sua entrega é individual. É individual. Você pode fazer a mesmíssima entrega pelo mesmíssimo valor, só que em grupo. Então, eu tô tentando entrar na mente, mas eu não consigo. Talvez tu consiga. Não, mas é que esse empreendedor não tem como, sabe? Aquela... Tem como. E aí eu vou te fazer a pergunta. Você já tem essas pessoas, 5, né? Que você vendeu? 5. Pergunta. Se estivessem numa mesa com vinho, essas 5 pessoas, elas iam lucrar ou se divertir com a interação entre elas? Iriam. Esse é o seu produto. Você traz a mesa. E talvez o vinho. E eles trocam entre si. Muitas vezes, nesse topo da cadeia, por assim dizer, o que essas pessoas precisam é passar tempo entre elas. Faz sentido? Que maluco, velho. Faz sentido ou não? Destravou um lance porque, olha só. Falei Sim, hoje. foi o que te marcou hoje agora, olha né? Só, velho. Mas não pensando nisso, né? Nossa Ele causou esse encontro. Olha que maluco, meu. Conta aí. É que hoje, cara, eu falei com um dos meus clientes, né, um dos meus mentorandos, e falei... Isso é ter um mentor, né? Isso é ter um mentor. Isso é prova viva do que é ter um mentor, assim. Hoje, cara, eu tava ligando para um dos meus mentorandos, e aí eu falei, olha, tá vindo, né, um outro aqui que pode ser interessante de marcar uma reunião. Vocês se conhecerem. Vocês se conhecerem. E ele falou, tu leu meu pensamento. Eu ia te ligar porque eu tinha pensado nele, na empresa que tá faturando 100 e tantos milhões. Tem tudo a ver. Eu tava pensando nele. E ele desmarcou, ele derrubou a agenda dele. Uhum. Ele ia para São Caetano, ele derrubou a agenda dele para receber esse outro mentorando. Que top. Então, não, e é isso, então né? realmente, cara, vou falar o que eu vejo, tá? Do futuro. Esse grupo dos clientes de 100K, você faz eles se conhecerem. Isso é um bônus que você está oferecendo. E aí isso faça a fazer parte da entrega.
E aí você pode ter a individual de 200 ou o grupo de 100 sem a individual. Faz sentido? E essa galera que entrou por 100, você mantém esse preço, continua cuidando deles. Esse é um caminho bem ecológico. É que rola aquela coisa assim, não, mas ele vai saber sobre A o minha meu negócio, estratégia. como a minha estratégia. Como são todos o mesmo tipo de Eu negócio. entendo isso. Só que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que estão vibrando na frequência da abundância e as pessoas que estão vibrando na frequência da escassez. Via de regra, na média, a abundância vence. E é melhor você estar com um concorrente sentado na mesma mesa, até para definir alguns acordos e caminhos. E no mundo, os mercados mais competitivos, os grandes players sentam juntos e conversam. É melhor o seu concorrente na mesma mesa com você do que numa outra mesa desenhando como que ele vai te apunhalar. Faz sentido? Muito. E faz parte da maturidade da vida adulta a pessoa escolher o que ela traz para a mesa ou não. Ela vai ter que ser estratégica com algumas coisas e algumas coisas ela vai querer não trazer para a mesa e tratar no individual com você. E tudo certo também. Vai ter gente que vai se abrir para isso, vai gostar e vai aproveitar. Vai ter gente que vai falar assim, não, mas em grupo para mim não serve. E o mercado se autorregula. Mas via de regra, quem escolhe abundância vence. E, cara, faz todo sentido porque eu acredito nisso. Porque eu, quando trabalhava numa instituição, eu colocava todo mundo numa Bota mesa pra você conversar aí. para ir pro mesmo caminho, né? E eu sempre fui essa questão, cara, o concorrente sou eu mesmo. Né? A gente sempre fala, né? Aqui, cara, todo mundo fala que o mercado tá isso, cara, não, cara. Se eu melhorar meu processo, se eu tiver aquela uma coisa que às vezes a gente perde para nós mesmos, né, Vitor? Mas é o que tá escrito, né, cara? É crer para depois ver, né? E é isso aí, cara. Eu acho que é uma coisa que qualquer produto, qualquer mentoria, ela só perdura quando o que tu vende é real, né? Ou quando o que tu vende, tu acredita. Literalmente tu vive isso. E eu vivi isso aí, cara. Eu vivi o vinho, eu vivi a questão trabalhei numa cooperativa, que a Aurora é uma cooperativa, são 1.200 famílias, que é, digamos assim, um colegiado. Trabalhei numa instituição que era um colegiado, né? Saí de um colegiado que eu trabalhava muito porque acreditava muito naquilo lá no propósito, para também olhar para minha família, né? Enfim, aí vem lá no sul a gente chama do guri pro homem, né? Eu saí da transformação de nós como meninos, né? E se transformaram homens, né? E eu realmente, eu era um moleque. E isso depois da Dani, né? Eu conheci minha esposa, tive minha filha, eu virei um homem, às vezes um moleque de vez em quando, mas... É bom também, né? A gente evolui, né? Mas eu sou muito grato a Deus. Como vinho. Sou muito grato a Deus, né? Por passar esses ciclos, né? Passar por esses desertos, né? E realmente me transformar, né? Então... Que o casal massa. do vinho nem começou ainda. Nem começou. Que massa. Feliz por isso. E casal, me diz aí, onde que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, conhecer mais sobre vocês? @Diego Bertolini. @Diego Bertolini ou Grupo Venda Mais Vinho ou www.diegobertolini.com.br. Estamos aí, cara, para... Grupo Venda Mais Vinho, Diego Bertolini. Mas mais Diego Bertolini. Tá bom. Estamos aí para desenvolver, juntamente também com esse projeto que é um bibelô nosso, né? Manos, Vinhas e vinhas. Quero provar esse vinho aí. E ó, tem mais uma última pergunta para vocês, antes da gente se despedir. Quando você faz um post nos stories ali, ou no Instagram, nem todo mundo vê. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, e eu quero uma de cada um, com 100% de abertura, todos vão ouvir. Você tem uma mensagem, você tem o poder de falar algo que todos vão escutar. O que você diria? Quem quer ir primeiro? Bom, eu vou me conectar então com aquilo que eu vejo muito e que toca muito meu coração no empreendedor do vinho, que é essa segunda, poder viver essa segunda oportunidade de se reencontrar, né? Porque quantas pessoas assim estão só seguindo, né? Muitas vezes em projetos que não trazem alegria, que não trazem, que tá matando elas, entendeu? Porque é o que eu vejo, assim, tipo assim, aquilo ali tava me matando, mas eu não sabia, eu já tava acostumada. E hoje eu me redescobri, porque eu acho que essa questão de trabalho, assim, a questão dessa identidade, de se encontrar, ela é tão profunda
tão profunda. Para mim foi muito profundo. Eu me reencontrar como empreendedora, porque isso estava muito forte em mim. E poder viver isso, sabe? Tipo, ir descobrindo um dia de cada vez o teu propósito e aquilo que tu ama, que tu vai fazer com todo carinho e que tu vai ver as pessoas felizes com aquilo que tu tá oferecendo, com aquilo que tu tá oferecendo a ela, sabe? Tipo, eu acho que isso é fantástico, assim. É ver a transformação e o quanto a gente pode impactar a vida do outro através do nosso trabalho. Me enrolei, porque eu não sou de fazer história. Eu não acho que se enrolou nem um pouco, cara. Acho que se enrolou só na hora que falou que se enrolou, porque antes estava perfeito. É isso aí. Obrigada. Você é muito melhor do que você pensa, tá bom? Muito melhor mesmo. E você, amigo? Nunca desistir do sonho. Né? Eu acho que o sonho, o propósito, né? Família, como num vinho, é uma assemblagem, né? Que é um corte, é um blend. Né? Então, é ter a razão, ter a emoção, olhar para os seus pares, né? Que é a sua família e seguir, cara. E ter, principalmente, resiliência, consistência. Tá? E acreditar, né? E crer para depois ver, porque às vezes, né, eu era muito cético em muitas coisas, né, de querer ver as coisas, de querer, não, é assim que funciona, ou me basear pelo que eu já vivi. Uhum. Isso no empreender, tu tem que sair, né, tem que sair um pouquinho da tua percepção para acreditar em algo maior, e quando tu se lança teu coração, as coisas acontecem. Que massa. Casal, obrigado demais pelo tempo de vocês, pela generosidade de vir aqui compartilhar o que vocês estão vivendo nesse mercado tão diferente do restante da galera que vem aqui no VDcast, né? É um produto físico, né? Apesar de que o que você entrega é muito mais do que o produto físico, você entrega todas essas experiências e todas essas trocas, né? O que vocês estão fazendo é maravilhoso, tá bom? Parabéns e obrigado por estarem aqui. Nós que agradecemos. Obrigada, adorei. E se você estiver vendo no YouTube, você pode clicar para conhecer outras histórias de empreendedores digitais do bem. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.